Querida alma, hoje, os anjos me trouxeram até você com uma missão muito especial. Revelar uma verdade que estava sendo sussurrada nas entrelinhas do silêncio. Há alguém que te ama em segredo. Um amor guardado como um tesouro que ninguém mais vê, mas que pulsa com força dentro de um coração inquieto. Essa pessoa, ainda que nunca tenha dito, pediu aos anjos que você soubesse disso. E agora, com o coração em minhas mãos, eu te digo, ele te ama. E esse amor tem cor, cheiro, lembrança, arrependimento e saudade. Você já sentiu um olhar que dura mais do que deveria? Um silêncio carregado de palavras não ditas? Ou aquela intuição repentina de que alguém, em algum lugar, pensa em você com carinho? Pois os anjos dizem que nada disso foi ilusão. Foram sinais, foram tentativas do universo de te avisar. O amor está mais perto do que imagina, mesmo que ainda não tenha sido revelado com palavras. Esse homem carrega sentimentos tão intensos que o medo de perdê-la sem nunca tê-la é maior do que qualquer coragem que ele já conseguiu reunir. E talvez você esteja se perguntando, por que ele não fala nada? Por que me observa de longe? A resposta é dolorosa, mas verdadeira. Porque te amar em silêncio parece menos arriscado do que enfrentar a dor de um possível não. Mas isso não é tudo. Há algo ainda mais profundo acontecendo. Essa pessoa sente como se te conhecesse de outras vidas. Como se houvesse uma ligação invisível entre vocês, que não pode ser explicada com lógica. Já tentou te esquecer. Já se convenceu de que tudo isso é coisa da cabeça. Mas, a cada tentativa de se afastar, o sentimento volta mais forte. Ele sente sua falta até nos dias em que não se cruzam. Sonha com você. E às vezes, acorda, com o peito apertado, como se tivesse vivido algo com você que não se concretizou nesta vida. Certa vez, uma mulher chamada Clara me contou que passou anos sentindo que alguém a observava com ternura, mas nunca se aproximava. Um colega de trabalho, sempre educado, sempre gentil, mas jamais ultrapassava a linha da amizade. Ela dizia que sentia o coração bater mais forte quando ele estava por perto, e havia algo nos olhos dele que parecia clamar: "Por favor, me veja." Um dia, por impulso, ela deixou um bilhete com uma frase simples: "Se há algo que seu coração deseja, dizer estou pronta para ouvir." 3 dias depois, ele confessou tudo: o amor, a saudade do que nunca viveram, o medo. E hoje, vivem juntos aquilo que parecia impossível. Esse tipo de amor existe, e os anjos estão me dizendo que o seu caso é assim. Antes de continuar a mensagem, escreva nos comentários esse mantra: eu sou digna de viver um amor verdadeiro, mesmo que ele venha do silêncio. Agora, continuando a mensagem. Você talvez tenha passado por momentos de dúvida. Talvez tenha achado que não era suficiente, que não despertava interesse. Mas os anjos querem que você saiba: o problema nunca foi você. O medo que ele carrega é antigo. Medo de não ser o bastante, de não conseguir te fazer feliz. Medo de se expor, de ser rejeitado. Ele prefere te amar em silêncio do que arriscar te perder por um erro de palavra. Mas o amor guardado assim, um dia transborda. E os anjos dizem que esse momento está chegando. Sinais começarão a se repetir. Pode ser que ele te olhe de um jeito diferente, que se aproxime mais, que demonstre preocupação mesmo com pequenos detalhes da sua vida. Talvez até diga algo indireto, como uma brincadeira que carrega mais verdade do que parece. Fique atenta. Não é coincidência. Mas aqui está algo que você precisa entender. Não é só sobre ele. É sobre você também. Os anjos querem saber: seu coração está aberto para esse amor? Você está pronta para ouvir uma verdade que pode mudar a forma como você vê tudo ao seu redor? Essa revelação pode trazer dor, sim. Porque talvez você deseje esse amor há muito tempo e se machucou na espera. Ou talvez não tenha notado esse sentimento e agora precise lidar com emoções novas. Mas também pode trazer alívio. O alívio de saber que você sempre foi amada, mesmo sem saber. E por fim, pode trazer satisfação.
Porque não há nada mais doce do que perceber que aquilo que você desejava em silêncio também desejava por você. E se você está lendo isso agora, não é por acaso. Essa mensagem chegou no momento certo, porque os anjos foram instruídos por ele a te contar. Ele talvez não tenha coragem de dizer ainda, mas pediu ao universo que te mostrasse, de algum jeito, o que sente, e os anjos ouviram. Eles te guiaram até aqui, porque você precisava saber. Agora é com você. Sinta no coração. Observe os sinais. Confie na sua intuição. E, acima de tudo, não duvide do amor. Ele pode estar mais perto do que você imagina. Às vezes, só precisa de um gesto, uma palavra, uma chance para se revelar por completo. Querida alma, os anjos continuam me mostrando imagens que arrepiam a pele e apertam o coração. Eles dizem que esse amor não é recente. Ele vem de longe, de muito antes do primeiro olhar trocado, da primeira conversa ou do primeiro encontro. É como se essa pessoa estivesse esperando por você a vida inteira, mesmo sem saber quem você era. Você já se sentiu estranhamente conectada a alguém sem explicação lógica? Já sentiu como se um simples toque, mesmo que acidental, carregasse mais significado do que 1000 palavras? É sobre isso que os anjos estão falando. É um amor que reconhece, que sente, que sabe, mas que também se esconde. Essa pessoa tem olhado para você de longe por tanto tempo que já aprendeu a esconder o que sente até de si mesma. E os anjos dizem que isso tem machucado, porque quanto mais o tempo passa, mais esse sentimento cresce. Mas ela sente que está te perdendo sem nunca ter te tido. E isso dói. Dói mais do que ela poderia imaginar. E você? Já percebeu pequenos gestos que pareciam nada, mas que agora fazem mais sentido? Como quando ele lembrava de um detalhe que você nem sabia que havia contado. Como aquele olhar que durava um pouco mais, mesmo quando estava cercado de outras pessoas. Ou aquela mensagem aparentemente casual, mas que parecia chegar exatamente quando você mais precisava de conforto. Esses não foram gestos aleatórios. Foram tentativas. Pequenas formas de manter um vínculo sem se comprometer com a própria vulnerabilidade. E mesmo sem coragem de se declarar, ele tem tentado estar presente, como um anjo da guarda humano, protegendo você em silêncio. Agora, antes de continuarmos essa mensagem, escreva nos comentários 777 para aclamar a presença dos anjos do amor e fortalecer a energia dessa revelação. E se essa mensagem tem tocado seu coração de alguma forma, considere com carinho. Clicar em Valeu demais. Esse gesto nos ajuda a continuar trazendo palavras de luz para tantas almas que precisam ouvir o que os anjos têm a dizer. Sabe o que os anjos me dizem agora? Que essa pessoa já chorou por você. Chorou no silêncio do quarto. Chorou em uma madrugada qualquer, sentindo a sua ausência como se tivesse perdido algo que nunca pôde segurar de verdade. Chorou sem saber se algum dia teria a chance de te mostrar tudo o que sente. Ela se pergunta todos os dias se ainda há tempo, se você ainda está ali, de coração aberto, ou se a vida já te levou para longe demais. Porque ela sente que está ficando para trás. E a cada dia que passa, a dor de não ter tentado o suficiente cresce. Ela tenta seguir, tenta sorrir, tenta parecer bem. Mas por dentro, há uma tempestade. E os anjos estão dizendo que essa tempestade está prestes a chegar ao ponto máximo. Você pode começar a sentir isso também, como uma inquietação, uma saudade sem nome, uma sensação de que algo está para acontecer. Porque está. O universo já está preparando o cenário para um reencontro, físico ou espiritual, onde essa verdade poderá finalmente ser revelada. Mas há algo que você precisa saber. Esse amor escondido não é apenas uma emoção. Ele é um pedido de cura. Uma súplica silenciosa para que alguém veja além das máscaras, além das defesas, e diga: eu sei o que você sente. Eu vejo você. E talvez você seja a única pessoa capaz de oferecer esse tipo de compreensão a ele. A história de Lucas, um homem que amou sua melhor amiga por 12 anos sem nunca confessar,
me vem à mente agora. Ele esteve presente em todos os momentos difíceis dela, ouvindo sobre os relacionamentos fracassados, ajudando com problemas familiares, celebrando conquistas. Mas por dentro, ele se quebrava. Porque tudo o que queria era poder dizer: sou eu quem te ama. Sou eu quem vê o seu valor todos os dias. Um dia, sem suportar mais o peso desse segredo, ele escreveu uma carta, não com exigências, apenas com verdade. Ela chorou ao ler. E depois de alguns dias de silêncio, ela também confessou que sempre soube, e que por medo, fingiu não saber. Hoje, vivem um amor calmo, sem máscaras, porque quando a verdade é dita com o coração, ela cura. Os anjos dizem que há algo muito parecido acontecendo com você. Você talvez não tenha todas as respostas agora. Talvez sinta um misto de emoção e confusão. Mas confie. Essa mensagem chegou porque você precisava escutar. E o que está prestes a acontecer tem potencial para curar não só o coração dele, mas o seu também. O que os anjos me mostram é uma oportunidade. Uma janela aberta entre dois mundos que sempre se buscaram. E mesmo que essa verdade não venha de forma direta, você saberá. Você vai sentir. Porque o amor verdadeiro tem uma vibração que não se pode fingir. E quando esse momento chegar, você não precisará fazer nada, além de ser quem você é. A sua verdade será o suficiente para abrir os olhos dessa pessoa. Ele vai entender que não precisa mais amar em segredo, que o tempo da espera está acabando, que os anjos já estão preparando o caminho para que a coragem vença o medo. Querida alma, os anjos continuam sussurrando verdades que estavam escondidas entre os gestos não ditos e os olhares desviados. Há algo que você precisa saber com urgência. Ele está sentindo que não pode mais esconder o que se passa dentro dele. A alma dele clama por você. Mesmo sem palavras, mesmo sem declarações formais, o amor que ele sente vibra em cada pequeno gesto. E há mais. O que vou te revelar a seguir pode mudar tudo. Essa pessoa, que carrega esse amor em segredo, começou a receber sinais também. Sim, os anjos estão trabalhando nos dois corações ao mesmo tempo. Enquanto você sente essa energia se aproximar, ele sente uma inquietação crescente. Começou a notar repetições, coincidências que o levam até você. Uma música que toca quando ele pensa em você. Um nome que aparece no momento mais inesperado. Um sonho recorrente, no qual você aparece, sempre com o mesmo olhar, como se estivesse esperando por ele. Ele não entende tudo ainda, mas já sente que o universo está tentando dizer algo. E esse movimento está deixando-o mais vulnerável, mais propenso a agir. Pela primeira vez, ele está pensando seriamente em te procurar. Mas não de qualquer jeito. Ele quer que, quando vier até você, seja verdadeiro, profundo, sem mais máscaras. Você está preparada para esse momento? Há uma energia muito forte se formando ao redor dessa conexão. Algo que os anjos dizem ser raro, mas possível. O reencontro de dois corações que se reconheceram antes mesmo de se tocarem. E esse reencontro está cada vez mais próximo. O que você precisa agora é se preparar emocionalmente para essa abertura. Antes de continuar a mensagem, se ainda não está inscrita no canal, aproveite para se inscrever. Isso nos ajuda a continuar criando conteúdos significativos para você. Agora, continuando. Ele se lembra de você nas coisas mais simples. Uma comida que vocês compartilharam, uma palavra que você costumava usar, até mesmo aquele perfume que ficou na memória. Esses detalhes parecem pequenos, mas para quem ama, eles são tudo. São como âncoras no tempo, laços invisíveis que o trazem de volta para o sentimento sempre que tenta escapar. Há noites em que ele acorda sem motivo, com o coração acelerado. E só depois percebe, estava sonhando com você. Em um desses sonhos, ele a viu sorrindo, estendendo a mão como se dissesse: eu estou aqui. E acordou com os olhos marejados, como se aquele momento tivesse sido real. Porque em parte foi. Os anjos dizem que essas conexões acontecem
No plano espiritual, quando os sentimentos são fortes demais para serem contidos apenas no físico, talvez você também tenha sentido isso. Uma emoção que aparece do nada. Uma saudade que não tem explicação. Ou até um pressentimento de que algo está prestes a acontecer. Confie. Essas sensações são reais. São formas que o universo encontra para te preparar para o que está por vir. Os anjos me mostram agora uma lembrança dele. Um momento em que ele quase disse tudo. Estava com você, talvez em uma conversa leve, talvez rindo de algo banal. E por um segundo, pensou em se declarar. O coração disparou, a garganta secou, mas ele recuou, por medo, por insegurança, por acreditar que ainda não era o momento. E desde então, esse instante vive repetindo na mente dele. Um quase que se transformou em dor. Mas essa dor está servindo como combustível, porque ele entendeu que não pode mais viver com esse sentimento guardado. Ele sabe que, se continuar calado, o tempo pode levá-la para longe. E esse medo é maior do que o orgulho. Os anjos dizem que, em breve, ele vai dar um sinal. Pode não ser uma declaração direta, mas será algo que rompe o padrão. Algo que vai te fazer perceber. Agora ele está tentando. Pode ser uma mensagem fora de hora, uma pergunta disfarçada de curiosidade, ou até um elogio diferente. Fique atenta. Mas o mais importante, esteja pronta para receber. Porque quando ele vier, ele virá com o coração nas mãos. Ele pode errar nas palavras. Pode parecer confuso, hesitante. Mas tudo isso será prova de que o sentimento é verdadeiro. O amor verdadeiro não é perfeito, é humano. E por isso, tão precioso. Querida alma, os anjos me mostram que esse momento será um divisor de águas para você. Porque essa conversa não será apenas entre duas pessoas. Será entre duas verdades. Entre o que sempre foi sentido e o que finalmente será dito. Pode haver lágrimas. Pode haver silêncio. Mas haverá cura. E você? Já parou para pensar no que vai dizer quando ele finalmente se abrir? Talvez você também tenha esperado por esse momento. Talvez tenha sonhado com essa confissão, com esse reencontro. Mas o que os anjos querem que você saiba agora é que tudo está acontecendo no tempo certo. Nada está atrasado. Tudo está sendo alinhado. E agora, o universo está colocando vocês na mesma frequência, querida alma. Os anjos estão me mostrando algo intenso agora. Algo que talvez você nunca tenha imaginado. Essa pessoa que te ama em segredo já pensou em desistir. Já olhou para o espelho e tentou convencer a si mesma de que esse sentimento não era real. Já sussurrou para o próprio coração: esquece, isso nunca vai acontecer. Mas foi em vão. Porque o que sente por você é muito maior do que qualquer tentativa de se enganar. Ele já tentou se afastar. Já colocou metas. Traçou planos. Se forçou a desviar o pensamento. Chegou até a se envolver em outras histórias, outras conversas, outras rotinas, mas nada funcionou. Porque nada preenchia o espaço que você ocupa no coração dele. Cada pessoa que tentou se aproximar foi, sem querer, comparada a você. E nenhuma foi capaz de despertar o mesmo calor, a mesma paz, a mesma inquietação. Você se tornou a referência. E isso o assusta, porque quanto mais tenta esquecer, mais percebe que você é a única que ele realmente quis. Você já notou como, às vezes, parece que algo está se preparando ao seu redor? Como se o ar estivesse mais denso, os pensamentos mais sensíveis, o coração mais vulnerável? É o universo organizando o cenário. É a aproximação de um momento que vai exigir de você mais escuta do que resposta. Mais presença do que explicações. Porque ele está se aproximando. E não apenas fisicamente, emocionalmente também. Há algo que ele nunca contou a ninguém. Um sentimento que guarda como se fosse um segredo antigo. E os anjos dizem que isso está prestes a ser revelado. Não por força, mas por necessidade. Porque esse amor não cabe mais no peito. Porque o silêncio virou dor. Porque ele está começando a perceber que se continuar calado,
A dor de te perder será maior do que qualquer vergonha ou medo. Os anjos me mostram agora um momento específico. Ele segurando o celular, olhando sua foto, talvez até escrevendo uma mensagem e apagando antes de enviar. Isso tem acontecido com mais frequência. Porque, no fundo, ele quer que você saiba. Quer te contar tudo. Quer, ao menos uma vez, deixar o coração falar mais alto que o medo. Mas ele ainda não sabe como. E é por isso que os anjos estão intervindo. Eles estão criando pontes, situações que parecem coincidência, mas são sinais. Uma conversa cruzada, uma lembrança aleatória, até mesmo um encontro inesperado. Tudo isso está sendo arquitetado com um único propósito: trazer à tona a verdade que foi silenciada por tempo demais. Mas atenção! Os anjos dizem que, para que esse momento aconteça da forma mais clara possível, você precisa estar em paz consigo mesma. Precisa ter perdoado o tempo, o silêncio, as ausências. Porque o que está por vir não será um pedido de desculpas. Será um pedido de compreensão. Ele vai te contar coisas que guardou por muito tempo, sobre como se sentia pequeno diante do que você representava, sobre como achava que não era o suficiente, sobre as vezes em que pensou em te chamar, mas recuou no último instante, sobre os dias em que te viu com outra pessoa e sentiu o chão sumir. Tudo isso virá, e virá com força. E nesse momento, você terá uma escolha: acolher ou recuar, escutar ou interromper, entender ou julgar. Os anjos me pedem que eu te prepare para isso, porque esse não será um momento comum, será um daqueles que marcam, que definem. Você pode estar se perguntando: e se ele vier tarde demais? Essa é uma pergunta justa. Mas os anjos dizem que o tempo está sendo redimido, porque, embora não tenha dito antes, esse amor nunca foi ausência, foi presença oculta, foi carinho disfarçado, foi entrega silenciosa. E isso, querida alma, também tem valor. Agora, algo muito importante. Ele vai tentar testar sua reação primeiro. Pode fazer isso com uma pergunta aparentemente boba, um comentário solto, até mesmo uma brincadeira. Mas estará, na verdade, buscando pistas, tentando entender se ainda tem espaço no seu coração. Fique atenta. Essa será a forma dele dizer: estou chegando, mas tenho medo. E quando ele finalmente falar, não espere frases perfeitas. Espere verdades. Pode ser que a voz dele fale, pode ser que ele hesite, mas cada palavra será como uma chave abrindo portas que estavam trancadas há anos. E nesse momento, vocês dois estarão vulneráveis, porque amar em silêncio é um tipo de solidão profunda. E romper esse silêncio é um ato de coragem. E você? Está pronta para escutar essa confissão com o coração? Os anjos dizem que a forma como você reagir será decisiva, porque essa é uma alma ferida. Uma alma que te ama, mas que teve medo. E agora, só precisa de uma chance, uma resposta, um olhar. Esse será o momento onde tudo se revelará. Querida alma, chegamos ao ponto mais delicado dessa história. Os anjos me mostram que ele está prestes a tomar uma decisão que pode mudar tudo. Uma decisão que não será fácil, mas que finalmente será movida pelo coração. Porque depois, de tanto tempo escondendo, fingindo, fugindo, ele entendeu que não pode mais adiar. O amor que sente por você já não é mais um segredo. É uma urgência. E é nesse momento que tudo se alinha. O tempo, os sinais, os sentimentos. O que antes parecia impossível, agora começa a ganhar forma. Mas os anjos me alertam. Não espere um gesto grandioso ou uma cena de novela. Essa revelação virá da forma mais humana possível. Talvez com voz trêmula, olhos marejados e palavras simples. Mas virá carregada de verdade. Ele vai dizer o que sente. Vai dizer que te amou em silêncio. Que observava você de longe, querendo se aproximar, mas paralisado pelo medo de perder a imagem que idealizou. Vai confessar que,
Em muitos momentos, se sentiu fraco, confuso, até indigno de você, mas que nem por isso o amor foi menor. Pelo contrário, foi imenso justamente por ser calado. E os anjos dizem que esse momento será de cura. Não só para ele, para você também. Porque ao ouvir essa confissão, muita coisa dentro de você vai se reorganizar. Vai entender por que certas coisas não deram certo com outras pessoas. Vai perceber que aquele vazio que às vezes parecia sem nome, tinha sim uma origem. Era a ausência de uma verdade que o seu coração sempre soube, mas que nunca foi dita. Talvez você chore. Talvez fique em silêncio. Talvez sorria, aliviada. Mas, seja qual for sua reação, ela será verdadeira. E os anjos estarão ali, presentes, sustentando essa conversa com amor e proteção. Esse é o momento em que o passado se reconcilia com o presente. Lembre-se daquela vez em que você quase falou o que sentia, mas teve medo de parecer carente. Lembre-se daquelas madrugadas em que se perguntou por quê, mesmo rodeada de pessoas, ainda sentia falta de alguém que nunca foi seu de fato. Lembre-se das músicas que te faziam chorar sem motivo. Tudo isso fazia parte do mesmo enredo. Tudo isso estava conduzindo você até aqui. E agora, você terá a chance de fechar esse ciclo, ou de recomeçá-lo com outra consciência. Os anjos não. Dizem qual será o final, porque essa escolha não é deles, é sua. Mas eles garantem, você terá clareza, sentirá dentro de si o que fazer. Não precisará de conselhos, nem de certezas externas. Porque o seu coração reconhecerá a verdade no olhar dele. Você pode escolher dizer sim e viver um amor que já nasceu amadurecido. Um amor que sobreviveu ao tempo, ao silêncio, à ausência. Ou pode escolher dizer não e seguir com a alma leve, sabendo que aquela dúvida que por tanto tempo te acompanhou, finalmente se dissolveu. Ambas as decisões são válidas. Ambas têm beleza e força. O que importa é que, dessa vez, a história será escrita com sinceridade. Você não será mais aquela que espera. Nem ele será mais aquele que esconde. Vocês estarão no mesmo nível, frente a frente com tudo o que sentiram e nunca disseram. E mesmo que decidam não caminhar juntos, a conexão entre vocês terá cumprido seu propósito, despertar a verdade. Agora, preste atenção. Os anjos dizem que depois dessa conversa, muitas coisas na sua vida começarão a se movimentar. Portas que estavam fechadas irão se abrir. Dores antigas serão curadas. Relacionamentos futuros serão mais leves, mais autênticos, porque esse encontro será como um ponto de virada na sua história. E mesmo que ele não diga tudo de uma vez, o primeiro passo já será poderoso. Os anjos me mostram que depois dessa revelação, algo dentro dele também mudará. A vergonha dará lugar à coragem. O silêncio dará lugar ao gesto. A distância dará lugar à proximidade. Mesmo que não seja no tempo todo. Mesmo que não seja da forma tradicional. Porque quando a alma fala, tudo se transforma. E agora, querida alma, é hora de se preparar. Se essa mensagem ressoou com você e sua situação, escreva nos comentários. Eu escolho o que é melhor para o meu coração. Compartilhe suas experiências nos comentários. Se você gostou deste vídeo, curta e inscreva-se no canal para mais conteúdos inspiradores. Obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo.